aí, galera, bem com vocês? Eu vou falar sobre o Salomão. Tinha quase esposa, mil esposas. Eu já falei isso no meu canal. Por que Deus permitiu essas coisas? Por que Deus permitiu que Salomão tinha mil esposas? Porque se você for ver, é 700 esposas. E aí eu vou te falar outra coisa também, são dois objetivos. Salomão era casado com a egípcia. E ela adorava a falsos deuses. E muitas vezes a mulher dele, no caso, ele incentivou, né? A mulher dele incentivou ele a adorar outros deuses. E aí começou a palhaçada. Essas 700 esposas, mais 300 concubinas. Ah, aí ele fala, mas não tá na Bíblia, né? Então a gente pode. Deus não permite isso não, viu? Imagina, Salomão, eu acho que era uma pessoa rica, era bem sucedido, porque manter esse bando de pessoas, né? Porque se você for ver, passa para 2.000, né? Porque no caso, cada esposa tem 3, 4 filhos. Se você for fazer uma mera, mera conta, mil esposas, certo? Vezes dois. Aí vezes cada uma tem, vai, 5 filhos. Aí já veio 10 filhos, vezes dois. Ao decorrer do tempo, só Salomão tinha 25.000 pessoas ao redor dele. Fora, não, mas Salomão tinha cada esposa e cada estado, né? Tipo, ele andava, né? Legal, cara. Todo mundo falou assim, mas por que Deus permitiu isso? É um absurdo. Ah, Porque é complicado, porque Deus permitiu. Primeiro Reis, 11:3, fala assim, ó. Afirma que Salomão tinha 700 mulheres, princesas de 300 concubinas. Obviamente, Deus permitiu que Salomão tivesse essa esposa, mas, mas permissão não é a mesma coisa que aprovação. Ele permitiu, mas não é que é aprovado. Né? As decisões conjugais de Salomão viola diretamente a lei de Deus, que é uma mulher para o homem, né? Salomão começou muito cedo a sua vida, ouvindo o conselho de seu pai, Davi, conforme registrado em Reis 2:2-3. Coragem, pois o homem guarda o seu preceito do Senhor, teu Deus, para andar no seu caminho, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízes, e os seus testemunhos, como escrito na lei de Moisés, para que a, prosperem em tudo quanto fizerem. Então, assim, Salomão é um cara, na minha opinião, tá? Eu acho assim, Salomão é um cara bem que vivia não feliz, porque imagina mil mulheres. Imagina 1.000 mulheres na DPM, 1.000 mulheres. Menina, eu vou te falar. Aí, vamos supor a minha opinião, tá? Deus permitiu, mas Deus não aprovou, né? Porque, imagina, ele via como rei, ele vivia como uma pessoa que, né, na minha opinião, se uma der problema, imagina mil, imagina 1.000 grávidas. Aí, vamos supor que essas mil, de novo, mil, né? Aí você multiplica isso por dois.
Já é 2.000. Aí vamos supor que cada uma tem 5 filhos. Naquela época tinha 10 filhos, vai. E aí 20 pessoas para alimentar. 20 pessoas para essas 1.000 mulheres. Será que Salomão poderia visitar todas? Porque assim, cada país ou cada município, eu não sei onde ele vivia, mas cada região ele tinha uma família diferente. Então assim, Salomão, ele era um cara bem. E outra, ele serve de Deus, tá? Deus permitiu, mas não aprovou. Porque Deus falou assim, ó, que Deus deixa Adão, o que Deus uniu, ninguém separa. E aí que se ajuda a sua mulher, é que ela não a sua própria, né? Deus tem usado para escrever um livro que encontra na Bíblia. O livro de Eclesiastes, Atos, né? O resto da história. Salomão, ao longo do livro, nos conta tudo que tentou para encontrar a realização da parte de Deus. Nesse momento, ou deixou o sol, né? Esse é o seu testemunho. Ah, Eclesiastes, Eclesiastes 2:8 fala assim: amor também para mim, amor tem ele também para mim, prata e ouro e tesouro dos reis da província. Por mim, cantores e cantoras das delícias dos seus filhos e, homens, e mulheres. Mas então, assim, Salomão, ele tinha essas 700 esposas, essas mil mulheres. Salomão era um cara bem sábio. Infelizmente, ele começou a adorar outros deuses, que também é outro erro, né? Outro erro que Salomão cometeu, né? Com certeza Deus não aprovou isso. Deus permitiu, mas Deus não aprovou. Deus ele sabe das coisas. Então, assim, muitas vezes a gente. Mas. Tipo assim, se Salomão fez, eu vou fazer também. Se Salomão fez, eu vou fazer. Não. Quando Deus permitiu um casamento, é para sempre. Agora Salomão vai que a mulher dele colocou na cabeça e adorava Deus, outros deuses, né? É diferente de Davi, né? Davi era o pai dele. O rei Salomão, filho de Davi, foi o terceiro rei de Israel. É conhecido pela grande sabedoria, né? Além disso, Salomão também foi um dos mais ricos e poderosos dos reis de Israel. No entanto, outros notáveis aspectos da sua vida foi um grande número de mulheres que teve, né? Conforme registrado no livro de Reis, 11, né? Salomão tinha 1.000 mulheres, isso é 700 esposas e 300 concubinas, né? A sua de- aí eu vou te falar uma coisa. Os crentes mais tradicionais não concordam comigo, vai falar um monte de coisa, mas vamos lá. Se essas 700 esposas tivesse grávida, vamos supor que essas 20 pessoas, aí vai no shopping, né? Aí a gente fica pensando, imagina a quantidade de, se fosse hoje, né? Imagina a quantidade de crianças, só ele, só o Salomão. Ele vai lá com o seu, porque o Salomão era rico, né? Vai com o seu ônibus, porque tem lá no 20.000, vai ter que ser mais ou menos uns, quer ver? Tem que ser uns 10 ônibus, 10 ônibus para levar tudo isso.
Imagina a quantidade de roupa, a quantidade de lanche, a quantidade Nossa, imagina Natal, Ano Novo. Era uma galera que eu vou te falar. Mas será que ele obedeceu a Deus? Vocês acham que ele obedeceu a Deus? Obedeceu ou desobedeceu, no caso, né? Porque no caso ele desobedeceu. Ele casou com uma egípcia. Os egípcios daquela época não poderia, né? É a mesma coisa quando você casa com uma pessoa não crente. É egípcia. Ao modo, assim, um modo bem ignorante. É uma pessoa que adora os deuses. Ou seja, macumbeira. É tipo macumbeira. Não, eu sou evangélico e caso com macumbeiro. Nossa, vai dar muito certo. Vai dar muito certo. A probabilidade de você afastar de Deus é muito grande. Será que Salomão não fez isso? Será que a mulher dele não exigiu isso? Porque a mulher sábia edifica a casa. A tola, no caso as tolas, porque 700 mais 300 faz as contas. 1.000 mulheres. E vamos supor que cada uma tem a sua religião. Ia dar uma bagunça tão grande, mano. A bagunça. Eu fico imaginando o café da manhã, um almoço, um jantar, as coisas que Salomão fazia. E outras coisas também. Vamos supor que a Salomão. Ai, bem, vem cá, porque eu quero fazer. Ai, bem, eu quero. Vem cá que eu vou consertar a parede, sei lá. Aí, bem, imagina as 700. Aí, bem, eu preciso pintar no caso, no meu apartamento, né? No caso, assim, lá era, eu vivia em tenda. Então, assim, provavelmente não tinha essas coisas de... Mas também tinha coisa de... É, arrumar. A casa não ia ficar bagunçada. A casa não ia ficar bagunçada, imagina 1.000. Imagina se as cinco tiver arrumando a casa. Aí Salomão com seu pé sujo, indo de casa, fica muito contente. Ah, não tinha nem fazenda, mas pela história de Salomão, ele era rico. Então a probabilidade de ter um reinado, de ter um palácio, Davi também tinha uns palácios, provavelmente era grande, né? Ou elas viviam numa aldeia, ou elas viviam na própria na região onde Salomão existia, ou cada uma vivia numa província, né? Que é de cada estado, ou cada país, né? Então, assim, Salomão ele viajava bastante para visitar essa galera, né? Então, assim, ele deu atenção, ele namorou assim, ele era romântico, ele dava presente, ele dava, a gente sabe, quando chegar no céu, a gente vai bater um papo com ele, né? Falar com o pastor, a gente vai bater um papo com ele para falar o que aconteceu, porque 700 mulheres em 1.000, claro, que Deus permitiu, mas não é que seja a aprovação. É bem diferente a aprovação do que a permissão de Deus, né? Porque eu acho que é muito dor de cabeça. Eu acho que Salomão foi muito. Eu acho que muitas vezes você não foi sábio, né? Porque a mulher dele é egípcia, vai na cabeça de 24 horas por dia. E provavelmente tinha uma mulher, né? Provavelmente ele morava com uma mulher. Provavelmente ele tinha, né? Ele ficava com essa egípcia, né? Provavelmente essa mulher começava a falar de deuses, a falar que ele precisa mudar de Deus. Como a mulher de Jó amaldiçoa seu Deus e morre. Mas ainda bem que Jó era íntegro. Então, assim, Jó, diferente de Salomão, a gente percebe que muitas vezes Salomão
era uma pessoa, Jó é outra e Paulo era outra. Né? Então, assim, são três pessoas diferentes. Né? Agora, o erro, será que Salomão não era igual Sansão, que era fraco com a mulher? E outra coisa, Sansão tinha um poder, tinha um som de força, ele tinha um dom de força. E aí, Dalila descobriu isso. E Dalila foi lá e cortou. E aí? Diferente de Salomão, que era rico, a Sansão era pobre. Pelo que fala não sei. Paulo, por sua vez, era solteiro. Dizem. Alguns dizem que Paulo é casado. Alguns dizem que Paulo é solteiro. Mas assim, a gente não sabe. Claro, claro, nossa, o que ele era. Alguns falam que o espinho na cara dele era a sogra. Às vezes, alguns falam que ele tinha uma deficiência. E ninguém sabe o concreto, o de verdade. O que ela sabe que assim, Salomão, ele errou, casar com a egípcia. Ele deveria, como servo de Deus, mas eu sou fraco, mas não interessa. Não interessa. A gente é crente, a gente é crente. Nós temos que casar, namorar e conhecer uma pessoa que serve o mesmo Deus. A egípcia colocava no filho dele. Falava de manhã de tarde de manhã de tarde. Não aguenta, ele fez o que fez. Então assim, Salomão é uma pessoa bem ali naquele ambiente, né? De mil mulheres, né? Pra falar agora, quando morrer eu vou ter certeza virgem, não. Aí entra uma outra cultura, é outra coisa. Então, assim, é completamente diferente de Salomão. Ele fez tempo de Salomão, naquela época, não é igual hoje, mas. E aí? O que você entende sobre isso? Você acha que eu estou errado? Você acha que Salomão era certo? Eu acho que não deveria. Eu acho que. Imagina, porque assim, ó, cada mulher que é mãe. Aí, cada mulher era quase 2.000 pessoas no ouvido dele, fora a egípcia, né? Então, assim, e aí? Então, assim, fica aí o meu relato. Ah, então, assim, a gente pode observar que Deus quer usar o Salomão, Deus usou o Davi, só que Salomão errou, né? Como todo mundo erra. Então, assim, Salomão errou porque ele tinha essas 1.000 mulheres, fora egípcia, né? Então, assim, não sei. Agora, assim, a gente vai condenar ele. Deus permitiu, mas Deus não aprovou. Deus não aprova isso. Deus quer uma única pessoa, casal, né? Não 1.000 mulheres. Né? Então, assim, a Salomão errou bastante, mas uma hora a gente vai saber lá no céu, a gente vai discutir com ele, como Adão e Eva, e aí vai. Abraço.